A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero olhar algumas coisas na Bíblia há certas coisas que definem a sua personalidade. Suas conquistas e o seu valor. A sua atitude é muito importante. Alguém já disse há anos atrás, a atitude é o caminho para a altitude. Boa rima. A sua atitude a sua forma de fazer coisas, a sua forma de dizer o que você quer dizer. Sabe, podemos dizer algo que é certo com a atitude errada. E isso destrói a coisa certa que dissemos. Sabe, muitas pessoas na vida não estão necessariamente fazendo algo errado ou dizendo algo errado, apenas têm uma atitude ruim. Apenas têm a atitude errada. Muitas vezes ouvimos de forma errada. Não que o que foi dito está errado, mas temos a atitude errada ao ouvir. Você sabia que uma das razões por que certas pessoas elas se encontram dando um passo para frente e dois para trás, e então, outras vezes, tudo parece estar bem, mas espiritualmente não se completam? A atitude errada. O problema é que muitas pessoas que têm a atitude errada dificilmente descobrem que têm a atitude errada. Então elas culpam todo mundo que está ao redor pelas coisas que dão errado com elas. Acham que outra pessoa é responsável. E ninguém é responsável, elas apenas têm a atitude errada. A sua atitude pode definir a sua personalidade. Ela pode definir o cumprimento das coisas. Sabia que há pessoas que não são completas? Elas não são completas em casa, não são completas na família. Sempre parece que elas estão na casa errada. Sabe, eu não devia estar nessa casa. Essa não é a casa certa. Alguns sentem como se estivessem na família errada. Sentem que vieram para a família errada. Eu nunca devia ter nascido nessa família. Sabem, elas têm a atitude errada, mas não percebem
Elas acham que todo o resto é o problema. O mesmo no trabalho. Sabe por que tem tanto... Quer dizer... Rapaz... Há uma multidão de pessoas que ainda estão no êxodo. Numa jornada de uma empresa para outra, de uma organização para outra. Elas simplesmente não conseguem estar num lugar. Por quê? Elas têm a atitude errada e não sabem disso. Então acham que aqueles ali são problema delas? Elas sempre se veem desperdiçando anos, desperdiçando tempo. Desperdicei meus anos ali, desperdicei meus anos acolá, desperdicei meus anos trabalhando para o governo, desperdicei meus anos no Ministério da Justiça, desperdicei meus anos no Ministério da Educação. Elas desperdiçaram seus anos em todo lugar, é assim que elas pensam. Mas sempre elas sentem que a outra pessoa que não descobriu a grandeza delas. Veem? Então elas sabem que são valiosas. Mas por que ninguém mais descobre seu valor? Porque grandes são as chances de você ter a atitude errada. A atitude errada. Há tanto a aprender sobre Jesus. Muitas vezes na sua vida, quando você quer fazer progresso, descubra sobre a atitude do Mestre e perceba coisas sobre aqueles a quem Jesus elogiou. Ele elogiou a todos. Por que ele elogiou aqueles que elogiou? Você pode ler mais, estudar no Velho Testamento e ver aqueles a quem Deus elogiou. Por que ele os elogiou? O que era peculiar neles? O que havia na atitude deles, ou no seu caráter, que era tão impressionante para Deus? Quando eu olho para uma passagem do Novo Testamento, um desses personagens que vem à minha mente é João Batista. Porque o que Jesus disse sobre ele? Ele disse: de todos os homens nascidos de mulher, não há um maior que João Batista. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Ele disse: João Batista foi maior que todos eles. Mas então ele diz: o menor no reino dos céus. Ei, vamos lá. Vamos ler. Certo. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu quero começar a ler a partir do verso 7. Acharam? Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Ele está perguntando, sabia que eles tinham saído para ver João Batista? Muitos saíram para vê-lo, para ouvi-lo. E Jesus agora pergunta a eles: quando saíram a ver João, o que vocês pensavam que iam ver? Quem pensavam que ele era? É o que ele pergunta. Verso 9, mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. E
muito mais que um profeta. Pois este é aquele sobre quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. No entanto, eu quero que notem, no entanto, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E isso é importante que nós possamos entender. Note que ele não disse aquele que é o menor no reino de Deus. Ele disse aquele que é menor no reino dos céus, e há uma grande diferença. Eu lembro que eu falei para vocês há muito tempo atrás. Qual era o título da mensagem? O reino, o poder e a glória. E eu expliquei a vocês a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus é aquele que Jesus veio estabelecer na terra. Jesus é o cabeça do reino dos céus, e o reino dos céus, na verdade, é aqui na terra. O reino de Deus inclui tudo, mas Papai Deus é o chefe deste. E ele enviou Jesus para estabelecer o reino dos céus na terra. E este é o reino do qual nós somos parte. Este reino começou aqui quando Jesus veio. Estão ouvindo isso? E tomou lugar depois da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então ele é, na verdade, a igreja do Novo Testamento. Ok? Então isso está funcionando na Terra? Então, isso quer dizer que ele está falando sobre aqueles que são co-herdeiros com Cristo. Estão ouvindo isso? Ele está falando de nós no Novo Testamento. A única razão para ele dizer que somos maiores é porque somos o corpo de Cristo. E cada um de nós foi exaltado a este lugar onde estamos assentados juntamente com Cristo. Então ele não está falando apenas sobre nós como pessoas, mas nós como corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso é poderoso. Ok. Então, notem como Jesus recomendou a João. Então, que tipo de homem era João? Como podia Jesus recomendar um homem assim? Se Jesus disse que o homem era tão grande e ninguém nascido como humano era tão grande ou maior do que João Batista, eu quero descobrir o que mais a Bíblia diz sobre ele. Glória a Deus. Abra, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos para... eu vou começar a ler a partir do verso 22. Depois dessas coisas veio Jesus e os seus discípulos à terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também foi batizado em Enom, perto de Salim,
porque havia muita água lá, e eles vieram e foram batizados, pois João ainda não fora lançado na prisão. Vocês pegaram? Então João Batista era ministro, ele estava batizando pessoas e Jesus também veio batizar. Então Jesus estava batizando uns e João batizando outros. Então Jesus Batista e João Batista. Mas a Bíblia nos diz que, na verdade, Jesus deixou o batismo para que seus discípulos fizessem quando ele estava lá, ok? Certo, então, verso 25. Então se levantou uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Agora lembrem, o batismo é uma daquelas coisas na Bíblia. Deixa eu colocar assim. Eu não sei quantos de vocês podem ter encontrado pessoas que tentam divagar sobre o batismo na água. Elas dizem que o batismo na água pode ser feito de qualquer forma, por aspersão. Você pode fazer derramando uma garrafa de água na cabeça de alguém. Você entende, salpicando, todas essas coisas. Ou você pode simplesmente tomar um banho e você está batizado. Entende? Então, eles dizem, por que nós dizemos que para ser batizado você tem que ser mergulhado na água? Então tem um problema com aqueles que batizam mergulhando na água. Então, aqui nos tempos da Bíblia, eles tinham esse problema. Então, notem qual foi a pergunta. Ele diz que levantou-se uma questão entre os discípulos de João e alguns judeus sobre, o termo usado foi a purificação. Outro termo seria lavagens. Eu quero que entendam certo. Então, vamos entender este contexto. Entre os judeus, baseado na lei, eles purificavam todas as coisas. Lavando, eles não comiam com aqueles pratos até que fossem lavados. Não apenas lavar, sabe, com sabão como fazemos normalmente, não, era uma limpeza cerimonial. Tinha que ser lavado religiosamente. Se eles saíssem para o mercado, eles não vinham adorar a Deus, de fato nem mencionavam o nome de Deus, até que tomassem banho. Estão ouvindo isso? Então, quando eles escreviam alguma coisa, se usassem o nome de Deus, se escrevessem uma carta para alguém e precisassem usar o nome de Deus, o homem parava e antes de ele escrever o nome de Deus, ele ia tomar banho. Você entende? Era sério desse jeito? Então, eles tinham que purificar tudo, sempre lavando com água. E então também tinham a aspersão de sangue. Mas essa aspersão era feita pelo sacerdote. Mas todo judeu entendia a lavagem. Eles não iam para as reuniões no templo sem se lavar. Então, agora, encontraram esse homem chamado João, e ele não apenas os lavava, veja, deixa eu lembrar a vocês algumas lavagens. Algumas dessas lavagens não significavam, como eu disse, sabe, como lavar um prato na água. Não, podiam salpicar água naquilo. E aquilo, então, era uma lavagem cerimonial. Então, significava que aquilo tinha sido limpo da sua impureza. Então, aspergiam água naquilo, ou passavam pela água, muitas formas diferentes de fazer. Isso só para ter certeza que aquela coisa estava pronta para o judeu, para usar diante de Deus.
Então agora vem que pessoas vão a João, e João não apenas salpica água neles, João não simplesmente derrama água neles, João os mergulha dentro da água. E eles ficam perturbados. E dizem: que tipo de purificação é esta? Alguém deve ser mergulhado na água? Então é por isso que chamavam ele de João o Batista. Veja a palavra Batista, de onde tiraram o batismo, veio da tradução grega do Novo Testamento, da palavra baptizo. Significa mergulhar completamente em alguma coisa. Completamente imerso. Então eles associaram o tipo de purificação de João com a imersão completa das pessoas. Era isso que distinguia o tipo de purificação de João e a purificação dos judeus. Eles não mergulhavam pessoas na água, aspergiam água sobre eles. E lá está João mergulhando eles completamente dentro da água. E diziam: ei, cara, de onde você é? E então Jesus agora chega à cena e ele não está lavando eles como os judeus estão fazendo, aspergindo água neles como os judeus, ele está agindo como João o Batista. Ele também está mergulhando as pessoas na água. Entendem o contexto? Ok, vamos ler. Vamos ler o 25 de novo. Então se levantou uma questão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E chegaram a João e disseram a ele: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, vem. Eles estiveram lá quando João disse coisas sobre Jesus. Depois do batismo, ele batizou Jesus. E essa é outra área muito poderosa. Ok? Falaremos disso. Então eles sabiam que Jesus e João tinham se encontrado. Estavam lá e ouviram as coisas que João disse sobre Jesus. E agora encontram Jesus batizando pessoas também. Então chegam a João e dizem para ele: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual destes testemunho, veja, ele está batizando, está mergulhando as pessoas na água também. E todos lhe saem ao encontro, então muitas pessoas vinham a ele. Estão roubando o seu show? Então João, ao invés de dizer: quem é esse cara? Vamos, não é isso que você está lendo? João respondeu e disse: não tem problema, eu sou maior que ele. Não foi assim? João disse: nós veremos no último dia. Só crente de verdade arrebatado. Não foi isso que ele disse. Verso 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Oh, glória a Deus! Que resposta! Estamos tentando descobrir sobre o homem João, a atitude dele. Que tipo de homem era ele? Eu quero lembrar a vocês que ele não conhecia Jesus tão bem quanto você conhece. O homem recebeu informações do Espírito de Deus como ele falaria a qualquer um de vocês. Foi assim que o Espírito de Deus falou a ele. E disse: aquele sobre quem você vira o Espírito de Deus descendo como uma pomba ou na forma de uma pomba, este será o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi assim. E ele sabia, por revelação profética, quem era Jesus. Ele não o conhecia de outro lugar, foi revelação profética. Então, ele poderia estar em competição com Jesus. Poderia estar triste, dizer: vamos, homem, você não deveria batizar, eu sou o Batista. Eu já testemunhei sobre você, agora você vai lá e morre por eles, é isso? Eu sou o Batista.
Mas ele não fez isso. Ele disse, vamos ler de novo. Verso 27, João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, se alegra grandemente por causa da voz do noivo. Eu gosto disso, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Eu gosto disso. Atitude, 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 atitude. A sua atitude pode determinar, pode definir a satisfação na sua vida. Há pessoas que nunca cumprem nada. Não porque as coisas deram errado, mas porque têm uma atitude ruim. Tem uma atitude ruim. Ele disse, a minha alegria é ouvir a voz do noivo. Ele disse, aquele que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo se alegra por ouvir a voz do noivo. Ele disse, essa alegria já se cumpriu em mim. Eu estou bem. Eu estou feliz. Você não é o baterista? A TV nunca mostra seu rosto. Você fica ali tocando bateria e eles só mostram o rosto do cantor. Você não é o baterista? Por que ninguém vê o seu rosto? E você é o melhor baterista? Diga, veja, eu ajudo aquela música a funcionar. Minha alegria está cumprida. Qual a sua atitude? Importa o que você está buscando na vida. As coisas que nos fazem felizes na vida. As coisas que nos fazem felizes. As coisas que nos doem. Às vezes até desenvolvemos a atitude do homem Amã na Bíblia. Vocês lembram de Amã na Bíblia? Que se tornou tão grande, ele estava próximo ao rei, porque o rei o promoveu, e toda vez que ele passava, todos se levantavam, porque o príncipe Amã estava passando. Mas havia um homem que nunca se curvou a Amã, porque ele era judeu, e aquele homem conhecia a maldade de Amã. Seu nome era Mordecai. E quando Amã notou que o cara não se curvava a ele, ele pensou no que ia fazer, até que alguns amigos chegaram e disseram, você notou que aquele homem Mordecai nunca se curva quando você se passa? Ele disse, eu percebi. Eu só fiquei pensando se era por causa de mim ou algo mais. Disseram, é você, toda vez que você passa. Ele não, o resto de nós se curva, menos ele, Mordecai. O que Amã disse? Seu orgulho foi ferido. Ele não podia aceitar. Seu orgulho foi ferido. Ele não aceitava. Ele disse, veja, lidar apenas com Mordecai é uma desgraça para mim. Eu vou acabar com todo o povo dele, seus tios, seus primos, seus amigos todos, qualquer um associado a ele. E ele prosseguiu para fazer isso. Mas Deus o parou no caminho. Por que é que às vezes alguns filhos de Deus têm a atitude de Amã? Alguém que não te cumprimenta. E você não tira isso da cabeça. Toda vez que eu venho, eles não me veem. Ele age como se eu fosse pequeno. Até que você fica tão triste que diz, ei, eu sou tão pequeno que você não me vê.
Você perdeu alguma coisa? Por que você se importa? Se o cara não te cumprimenta, isso não te faz menor do que você é. Você vai lá e cumprimenta ele. E não tente ser irônico, sabe? Bom dia. Não faça isso. Seja legal, seja você mesmo. Não se importe com essas coisas. Tenha a atitude certa. A atitude certa. Pergunte-se o seguinte: se Deus não me abençoasse assim, eu seria alguém para ser notado, por que me importaria? É assim que deve pensar. É penoso quando o Espírito de Deus nos corrige na nossa atitude para podermos andar corretos. Você ainda está ouvindo? Então chegue em um ponto na sua vida em que você não se importa com essas coisas. Elas simplesmente não importam. Você desenvolve a atitude certa. Quando a atitude errada aparece, mate-a. Tire-a da sua vida. E quando você age corretamente, você tem a atitude correta, Deus vai continuar te promovendo. A Bíblia diz: Deus resiste ao orgulhoso. Ele empurra o orgulhoso. Quanto mais tentam crescer por si mesmos, mais ele os empurra. Ele resiste a eles. Eles acham que outra pessoa está resistindo. Não, é Deus. Ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. O humilde continua avançando. Mas o orgulhoso, sabe, eu sou o cara. Eles não entendem, quem, sabe? Mas Deus olha para aquele cara humilde ali e o exalta. As promoções de Deus não são forçadas por seres humanos. E quando é Deus que está te promovendo, não vem com amargura, não vem com raiva, não vem com ciúme. Estão ouvindo? A atitude correta. Eu sei onde deveria estar agora. Isso não é de Deus. Quem disse que você deveria estar lá? O prêmio não é dos ligeiros. A vitória não é dos fortes. O que te faz melhor do que o outro? Eu sei onde sou necessário. Sério? Vai visitar prisões? É verdade. Eu sei onde sou necessário. Eu estou aqui. O quê? Deus resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça. Eu já vi pessoas com habilidades, incapazes de se mover. Sabe, ficam resmungando, reclamando onde estão, mas elas têm tantas habilidades. Elas sabem, outros sabem que elas têm habilidades. Mas quando se movem, Deus diz, Por quê? Orgulho. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele possa te exaltar no tempo devido. No tempo devido, há um tempo devido. Há um tempo devido. Pode ser no seu trabalho, você não é promovido há 10 anos. Os outros passam na sua frente. Humilhe-se. Ele vai te exaltar no tempo devido. Quando esse tempo devido vier, esses passos não vão te enganar. Para que ele possa te exaltar no tempo devido. Nem todos vamos pela mesma rota. Nem sempre o que começa primeiro termina primeiro. Uma das coisas que você tem que cuidar sobre a sua vida é a tentação de se medir com outras pessoas. Olhe para João, leia ele. Vamos voltar de novo para aquela passagem. De novo, verso 29.
Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra grandemente por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que atitude! Convém que ele cresça e que eu diminua. O próprio Jesus era humilde. Você leu quando ele veio ser batizado por João? A multidão veio, Jesus entre eles. Quando chegou a vez de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, e João viu pelo Espírito, e o conheceu porque esse foi o sinal dado a ele por Deus, para ele reconhecer a Jesus. Então, João parou e disse: Mestre, sou eu que preciso ser batizado por você, e tu vens a mim? Jesus disse: vá em frente e me batize. Ele disse: porque nos convém cumprir toda a justiça. Nós temos que cumprir toda a justiça. Ele disse: vamos, me batize. Hã? Então João impor as mãos sobre Jesus? Não, eu sei de pessoas que competem por esse tipo de coisa. É a minha cabeça. Só Deus põe as mãos. Alguém vai impor as mãos e ele: ei, o que é isso? Ei. Vem, esse é você. Aleluia. Jesus disse: vá em frente. Que seja assim. É nossa responsabilidade cumprir toda a justiça. E lá foi ele, deixou João batizá-lo, mergulhá-lo na água, trazê-lo de volta. Jesus. Aleluia. Há certas coisas na palavra de Deus que às vezes eu penso, alguns de nós deixamos passar. Vá, por favor, para Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Há tanto a se ganhar na palavra de Deus. Do verso 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando se assentou, seus discípulos vieram a ele, e ele abriu a sua boca e os ensinou. Quem está ensinando? Jesus. Abriu sua boca e os ensinou, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Notem que ele não disse o reino de Deus. Ele diz aqui o reino dos céus. Os pobres de espírito? Quem são os pobres no espírito? Pois deles é o reino dos céus? O reino dos céus trata de um estilo de vida e autoridade. Se trata de um estilo de vida e de autoridade. É disso que trata o reino dos céus. Trata-se de um estilo de vida e autoridade. Então Jesus diz: esta vida pertence a eles. Essa autoridade pertence a eles. Os pobres de espírito. Os pobres de espírito. E então ele diz o reino dos céus. O reino dos céus não opera no céu, ele opera na terra. Duas coisas aqui para te ajudar a entender o que ele quis dizer com os pobres de espírito. É que ele disse no espírito. E 2, ele disse que o que pertence a eles
é o reino dos céus que opera na terra. O reino dos céus opera na terra entre os seres humanos. Seres físicos. São seres espirituais vivendo em corpos físicos. E ainda assim esses são pobres de espírito. A versão em inglês diz pobres em espírito. Como então poderia o reino dos céus pertencer a eles? Vejam isso. O reino dos céus veio para nós por Jesus Cristo, nos tornamos co-herdeiros com Ele. Então, no reino do Espírito, nós somos absolutamente ricos. Temos riquezas incontadas. Somos absolutamente ricos. Mas então, operamos na terra. E na terra, Ele nos deu autoridade, ou seja, não há nada que não podemos conseguir pelo uso dessa autoridade. Como então você pode ser pobre de espírito? Porque no reino do espírito você é rico. Então, na terra, você tem autoridade e pode ter o que quiser. Então, como pode ser pobre de espírito? Muito bom. Olhe para Jesus. A Bíblia nos conta que ele não se apegou à sua reputação como filho de Deus, mas entregou a sua glória. Isso nos diz algo sobre como podemos... Deixa eu dar um exemplo. Jesus, um jovem rico veio até ele uma vez. Lembram da história? A Bíblia descreve ele como um governante jovem rico, ou seja, um jovem príncipe, mas ele era rico. Então o jovem veio até Jesus e disse: "Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus disse: "Você conhece os mandamentos? Mantenha-nos e você viverá." Ele disse: "Qual deles?" Porque ele tinha feito algo, tinha vivido corretamente, então perguntou qual. E Jesus começou: "Não farás isso, não aquilo, não aquilo." E quando Jesus acabou, o homem disse: "Todos esses eu guardo desde a juventude. O que mais me falta?" Jesus disse: "Certo, vá e venda o que você tem e dê aos pobres. Então venha e me siga." Ahá! Oh! A Bíblia diz que o homem ficou triste e foi embora. O que foi isso? O que Jesus estava dizendo? Jesus era contra o que o homem tinha? Não! Se fosse assim, ele teria dito desde o começo. Esse não era o problema. Jesus queria que o homem tivesse o tipo de atitude que era: eu quero você, nada mais pode me satisfazer. Jesus disse: "Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, então me siga." Não, ele não fez isso, ele foi embora. Ele foi embora. Ele perdeu a chance. O que, quando Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus", significa aqueles que no espírito desistiram de tudo. Você pode ver eles com muito, mas eles consideram tudo aquilo como nada. Foi o que Paulo disse. Você chega a um ponto na sua vida onde nada importa. E tudo o que você tem é para o propósito do reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Nada satisfaz. Nada é importante para você. No espírito, você desistiu dessas coisas. Sabia que você pode vestir um relógio caro, mas abriu mão dele?
Ou seja, você chega a um ponto na sua vida que se o Espírito diz, ei, você pode dar isso a fulano, ou dê como oferta, você... sem argumentos. Entendem o que eu digo? Você chega a um ponto na vida em que nada mais importa para você. Esse é o pobre no espírito. Espiritualmente, dentro deles mesmos, abriram mão de tudo. Então não importa o que você vê com eles, aquelas coisas não mais os possuem. Bem-aventurados são os pobres no espírito. A eles pertence o reino dos céus. O reino de Cristo que foi estabelecido aqui na terra para trazer o estilo de vida do céu e a autoridade do céu a este mundo para abençoar vidas de homens. Aleluia! Você ainda está aqui? Qual é o segundo? Depois disso, qual o próximo verso? Bem-aventurados, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são os que choram? Ele não está dizendo bem-aventurado aquele homem cujo tio morreu e ele está chorando. Ou bem-aventurado o homem cujo filho morreu. Não, ele não está falando desse tipo de choro. Porque Jesus era um profeta. E ele está usando linguagem profética aqui. Certo? Está usando linguagem profética. E é importante entender, quando você lê sobre os profetas, você vê profetas que choraram. E a Bíblia nos conta de como punham cinzas na cabeça, ou rasgavam suas roupas, porque se enlutavam. Por que estavam de luto? Estavam de luto porque perderam algo? Estavam de luto por causa dos filhos de Deus, que ou tinham ido para o cativeiro, ou porque algo deu errado e o povo de Deus se tornou vítima, ou porque o povo não está servindo a Deus como deveria servir. Então se enlutavam com intercessão. É disso que ele está falando. Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A versão em inglês se refere a um choro por luto. Como isso afetou você? Na sua vida? As coisas a respeito dos outros têm sua atenção? É um dos problemas que temos entre os cristãos hoje. Eles ouvem que fulano de tal não vai mais para a igreja. Eles não se importam. Não choram em oração. Para eles, há algo de errado com a igreja, ou é algo com a pessoa, e isso é tudo. Ninguém está orando. Ninguém está orando. É como se muitos de nós desenvolvessem calos em nossos corações. Sabe, uma das coisas belas que eu gosto de olhar é quando eu vejo o nome das pessoas. Sabe, pessoas que hoje são ministros ou líderes, sabe, entre nós ministram em outros lugares. E eu tenho o nome deles em arquivos diferentes. E pessoas não sabem o que aqueles nomes fazem ali. Mas eu os escrevi para intercessão, para orar por eles. Se eu noto que alguém tem uma atitude terrível, eu ponho o nome lá. Se eu noto alguém que provavelmente foi inconsistente, vem hoje, não vem 2 semanas, você fala com ele e ele dá essas respostas engraçadas, eu ponho o nome lá. Eu tenho o nome de várias pessoas. Por isso que muitos estão aqui, eu estou falando sério, é isso que eu faço. Algumas pessoas que eu noto na igreja, talvez porque falei com elas ou alguém me disse, eu percebo que elas nunca são estáveis em seus negócios. Mas elas têm habilidades. Mas nada anda certo. Eu sei a resposta. Intercessão. Intercessão. Não falo de, oh Deus, eu me lembro de John Brown em oração. Faça por ele, Senhor, faça, faça. Não é desse tipo de oração que eu falo. Chorando, chorando.
chorando. Eu já vou sabendo que essa sessão de oração que eu vou ter é uma sessão de choro. E não é. Isso não é chorar. Eu devo chorar hoje. Eu tenho uma mensagem chamada Tente as Lágrimas. Alguns nunca a ouviram. Porque eu sei que lágrimas funcionam. Alguns aqui utilizam. Você sabe do que estou falando? Algumas pessoas não conseguem nada de você até que chorem. E quando você diz, ok, pare. Também funciona para Deus às vezes. Mas tem que ser de acordo com a palavra. Não chorar pelo que Ele já deu a você. Você ali chorando em prantos. Você ora, Deus. Faz Ele pregar sobre isso, eu vou orar. Ele vai pregar, Ele vai contar a todo mundo. Bem-aventurados os que choram. Ele diz, pois serão consolados. Vem, quando começarmos a ver os resultados, nos alegraremos assim, glória a Deus. Dizem, veja aquele cara, ele era um jogado. Olhe para ele agora. Olhe para ele agora. Obrigado, Jesus. Aleluia. Olhe para ele agora. Há algo sobre a atitude. A atitude é importante. A atitude, a sua atitude, define o que você consegue. Define seu valor. Quando falamos sobre valor, vocês lembram que acabamos de ler sobre João Batista e que valor Jesus depositou sobre ele? Por causa da sua atitude. Certo? E o que se cumpre? Ele disse, minha alegria já se cumpriu. Também vemos isso na vida de Moisés. Se você ler, vá para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 10. Deus uma vez estava com muita raiva dos filhos de Israel nos dias de Moisés. Ele disse, saia do meu caminho, deixa eu acabar com eles. Estão prontos? Do verso 10. Agora, porém, me deixe só, para que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olhe para cá. Eu não sei se você fosse Moisés. Ouça o que Deus disse. Deus está com tanta raiva dos filhos de Israel por coisas erradas que eles fizeram. E ele diz, sai do meu caminho, deixa eu acabar com essas pessoas, eu vou consumi-las. Então, de ti eu farei uma grande nação. Você pensaria, é verdade? Esse povinho de meia tigela. Vejamos. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos, ele os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra teu povo. Ele ficou no meio do caminho. Deus disse, me deixe sozinho, deixe eu consumir eles. Ele disse, me deixe sozinho. Ou seja, Deus se sentiu impedido pela oração de Moisés. Ele disse, levantarei outro povo de você, farei uma grande nação. Isso não seria maravilhoso? Ao invés de ser o Deus de Abraão, seria o Deus de Moisés? Mas Moisés não queria seu próprio nome. Ele disse, Deus, o que os inimigos ouvirão? Vão dizer que você não conseguiu levá-los para a terra prometida, por isso os matou aqui. Por favor, torna-te do furor da tua ira. Por favor. Que atitude!
Não é de espantar que a Bíblia diz que Deus disse sobre Moisés que ele era o homem mais manso sobre a terra. Foi o que Deus disse sobre Moisés. Ele disse que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Ei! Eu disse, pense sobre aqueles que Deus recomenda. Descubra algo sobre a vida deles, sua atitude. Por que Deus os elevou? Por que Deus ficou tão agradado deles? Por que ele se identificou tanto com eles? Copie essa atitude. Copia. O mesmo livro, o mesmo capítulo, vá para o verso 31. Êxodo 32, verso 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Que risco! Ele disse: Deus, perdoa-lhes os pecados, se não me risca o nome. O que você acha? Isso é sério? Isso é muito sério. Ele está tão conectado com o povo. Deixa eu dizer algo. O nosso esforço para nos tornarmos grandes é inútil. Aprenda o valor do louvor que vem dele na sua vida. Aprenda a valorizar a aceitação dele. Se Deus aceitou você, não importa quem não te aceita. Não meça a sua vida pelo que outras pessoas pensam de você. Então quer dizer que você faz isso? Não se importe com o que os outros dizem. Cumpra o chamado de Deus com humildade. Use essa atitude. Sempre escolha ser humilde, porque o homem que é humilde, a Bíblia diz, será exaltado por Deus. É o que a Bíblia diz. Levante suas mãos para o céu e o adore. Obrigado, Senhor Jesus. Adore a Ele, honre a Ele. Que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Adore a Ele. Ore que o Espírito de Deus te guie, para que você tenha a atitude correta todas as vezes. Não importa o que aconteça. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.